NMP Smart TV 100% Potiguar. Venha conhecer o Lava Jato Potiguar no Show Automol, em frente ao Atacadão da BR-101. Temos serviços de pintura e funilaria, lavagem em geral, higienização de bancadas, lavagem a seco e retirada de bancos, polimento, revitalização e polimento dos faróis. Potiguar Lava Jato 994-24-2279. Seu carro tratado com carinho. Mercadinho e Distribuidora Girassol, a sua entrega de água e gelo na Zona Sul de Natal. Experimente também o nosso delicioso frango assado. Disque entrega 3206-2344 ou 99631-8487. Estou aqui na Óticas Master. Olha, eu estou aqui, fiquei sabendo que todas as lentes e armações estão até com 50% de desconto. Então vem para cá na Óticas Master, e uma das unidades fica aqui no Harmony Medical Center, tá certo? Aqui em Petrópolis. Vem para cá, nova parceira do canal NMP. Óticas Master, olha a minha loja aí, ó. A marca da empresa é o seu maior patrimônio. Ela assina seus produtos e serviços, conta sua história, identifica e atesta a qualidade. Por isso, ela precisa de proteção que só a lei pode garantir. Resiste com quem entende. Natal Marcas e Patentes. Há 29 anos prestando serviço de excelência na área de propriedade intelectual. Natal Marcas e Patentes, Avenida Amintas Barros, 2486, Lagoa Nova, Natal, RN. Hipócrates Zona Sul, uma escola do seu tempo, onde o saber e a vida são compartilhados. Do infantil ao pré-vestibular, essa é a formação Hipócrates. Muito esporte para estimular o compartilhamento e a saúde. Hipócrates Mais, um reforço para impulsionar ainda mais o conhecimento do aluno Hipócrates. Venha crescer no Hipócrates, uma escola feliz. Hipócrates Zona Sul, matrículas abertas. Patrocinadora oficial do canal NMP. Sonha em ter sua web rádio ou web TV? Na Cidade Roce você realiza esse sonho em até 10 minutos. Os melhores streamings, sites e aplicativos estão aqui. Líder em suporte, qualidade e preço. Acesse agora mesmo cidadehost.com.br ou chama no WhatsApp pelo 849-8831-3842. Cidade Host, qualidade em tudo. Professor, eu tinha muita dificuldade para entender ciência, mas agora na nossa escola tem os experimentos portáteis da empresa Fractal. São fáceis de usar e você aprende como pensa um cientista. Olha que legal! Vamos fazer os experimentos na nossa própria sala de aula, usando materiais do nosso dia a dia com uma metodologia inovadora. E mais, são baratos e qualquer escola pode adquirir. Vou avisar para todos os diretores e professores das escolas que eu leciono. Seja qual for o seu talento, venha mostrar ele no Show de Talentos com Giovanna Semog. Faça agora mesmo a sua inscrição
pelo WhatsApp 99409-4503. Show de Talentos, canal NMP. Ao vivo, toda sexta-feira, às 20h30. NMP Web TV 100% Potiguar. Programa Sua Saúde. Oferecimento: Clínica Vicente de Paula Odontologia Integrada e Instituto Personale, pela autoria da vida. Muito boa noite, minha gente. Eu quero dar o meu boa noite especial para você. Eu tenho hoje dois convidados muito bons. Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui pertinho de mim, doutor Will Camayo e meu amigo Gilberto Diombelli, certo? Gilberto Diombelli, perdão. Hoje, dia 21 de fevereiro. Lembrando que no dia 19 foi o dia do esportista. Dia 20, portanto ontem, Dia Mundial da Justiça Social e Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Próximo dia 24, Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Gente, vocês conhecem alguém ou você já ouviu falar sobre cálculo renal? Então, preste atenção no programa de hoje, você, homem, você que se preocupa com a sua saúde, e hoje nós temos dois convidados muito especiais que vão dar ênfase em dois assuntos importantíssimos. O doutor Will Camayo, como eu já falei, deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, doutor Will Camayo, que vai nos falar, ele que é urologista, vai nos falar sobre cálculos renais, infecções urinárias e também, se der tempo, a gente fala sobre câncer de próstata. Eu também tenho hoje o meu amigo Gilberto Diombelli, que é consultor de negócios e vai provar para você que a saúde do gestor influencia na saúde da tua empresa. Já já estarei com eles aqui, mas agora eu te convido a conhecer um dos nossos patrocinadores, a Clínica Vicente de Paula Odontologia Integrada. Vamos lá. Desde a chegada dos pacientes à Clínica Vicente de Paula, nós procuramos oferecer aos mesmos a melhor acolhida possível. As nossas atendentes são preparadas, elas estão treinadas a receber o paciente, a paramentá-lo, ao preenchimento da ficha, ao encaminhamento do paciente até a sala onde o procedimento será executado. Valendo ressaltar que hoje nós temos uma completa renovação da circulação de ar na sala entre um paciente e outro. Os pacientes se sentem seguros, se sentem tranquilos para que esses procedimentos possam ser realizados dentro do menor tempo possível, obedecendo todos os critérios de biossegurança, todas as normas recomendadas pelos órgãos competentes de fiscalização sanitária. O nosso compromisso na Clínica Vicente de Paula é oferecer aos pacientes a tranquilidade, a confiança em todas as etapas de tratamento, para que nós tenhamos a possibilidade de ter sucesso nas nossas intervenções. Ok, minha gente, como eu já tinha falado para vocês, hoje um programa mais que especial. Um programa voltado principalmente para a saúde masculina e para a sua saúde em geral. É tanto que eu já estou aqui com o Dr. Will Camayo, ele que é urologista, é de Teresina, no Piauí, mas reside aqui em Natal, um dos grandes profissionais aqui do nosso estado, posso dizer até que é uma das grandes referências nesse assunto da saúde masculina. Dr. Will, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Lênio, obrigado pelo convite e estamos aqui para poder contribuir aí com as informações aí sobre cálculos renais, sobre a saúde masculina e os assuntos aí de interesse da população. Ok, agradeço então pela sua visita. Quero lhe dizer, inclusive de público, viu, doutor Will, que falar sobre a saúde masculina é uma das coisas que eu sempre quis aqui,
E me parece que os urologistas são muito ocupados, né? Então é uma dificuldade para a gente conseguir. E então, por esses e outros motivos, eu lhe agradeço aqui, com certeza será um grande programa. Eu quero também convidar vocês a conhecer essa grande figura, Gilberto Giombelli, ele que é consultor de negócios, e vai falar para a gente aqui, Gilberto, sobre essa coisa, rapaz, da saúde do ser humano influenciar no seu lado empresarial. Boa noite. Boa noite, Lênio. Boa noite, doutor Will. Prazer e uma honra estar com vocês aqui. E hoje eu vou falar das doenças de concreto e vidro. Vamos explicar direitinho o que é isso, né? Doenças de concreto e vidro. É uma coisa interessante, Gilberto, e me parece que é um assunto que está muito em alta, não só pela pandemia, até porque houve um despertar para essa causa, um pouco, acho que na década passada já, né? Nós vivemos, como diz um grande autor, tempos líquidos. E chegou um momento em que as pessoas começaram a perceber que precisa ter esse cuidado com o recurso humano do negócio. Sim. E a pandemia parece que potencializou isso, aflorou isso, porque nós foi sacudida a nossa rotina e aquilo que estava muitas vezes oculto, quietinho, explodiu. Ok, já a gente fala sobre isso, porque eu já quero começar o meu assunto com o doutor Will Camayo, urologista, formado pela UFRN. Ele fez residência médica em São Paulo durante aproximadamente 5, 6 anos e ele trouxe também técnicas para o Rio Grande do Norte. É médico urologista da Liga contra o Câncer. Sobre a técnica, ele trouxe técnica de cirurgias com pequenas incisões aqui para o nosso estado, o que é uma grande notícia. Doutor Will, vamos falar então sobre cálculos renais. O que são os cálculos renais, se a gente fosse colocar de uma forma mais genérica? Bem, Lênio, cálculos renais são formações, né, através de um aumento na concentração de minerais e substâncias na nossa urina, né? Então, sim, quando nós temos um excesso desses minerais ou quando nós temos um menor volume de urina, então se formam cristais que vão se agregando, se juntando e acabam formando os cálculos, né? Que são as famosas pedras, né? Pedra nos rins, que já são bem conhecidas, né? Esses termos pela população. E esses cálculos eles podem causar diversos transtornos aí à saúde, comprometer a saúde dos rins, causar dor, infecções, né? Entre outros. E o doutor me falava numa conversa, muita gente não sabe, viu, pessoal, mas eu sempre procuro fazer uma visita aos meus convidados. Quando não é possível, a gente bate um papo bacana, geralmente 30, 40 minutos, onde esse convidado me esclarece sobre os assuntos. Por isso que a gente sempre procura apresentar um programa para vocês, sempre bem mastigadinho, trazendo o suprassumo do assunto. E aí, doutor, o senhor me falava que a questão dos cálculos renais é sempre mais comum no público feminino, no público masculino, do que no público feminino. E que nós moramos numa região tropical. Isso interfere, doutor Will? Exatamente. A gente tem uma prevalência um pouco maior nos homens em relação às mulheres e também essa questão da região é muito importante, né? Porque regiões mais quentes, existe uma formação maior dos cálculos, né? Porque você tem uma desidratação maior pelo calor e aquilo acaba aumentando a concentração, né, dos minerais, cálcio, fosfato, que acaba formando com maior frequência os cálculos, né? Nós temos aí, inclusive, doutor Will, nós temos fotos, nós temos imagens aí, para que a gente possa situar melhor as pessoas. Esses aí, então, são os rins, no caso, ficam localizados nessa região. Na imagem aí você tem a demonstração dos rins e também das vias urinárias, né? Que tem a pelve renal, que é onde está mais próximo do rim, descendo pelos ureteres, que são canais
que vão levar a urina dos rins até a bexiga. Certo. Né? Temos outra imagem também bem esclarecedora, essa daí, doutor. Então, esse aí seria um rim teoricamente saudável. Isso, aí nós temos os rins, uma imagem aí mostrando os rins saudáveis, né? Uhum. E quando ocorre a formação dos cálculos, eles podem migrar para esse canal e causar obstruções, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho mais. Isso, já, temos imagens também aí, já a gente vai estar mostrando. A questão de sintomas, o que pode ocasionar, doutor Will, o cálculo renal? O senhor me falava sobre algumas questões de acima do peso, questão de diabetes, questão de situações em que o indivíduo, a rotina do indivíduo vai levando para que termine num cálculo renal. Tem algumas situações que a gente vê um aumento da formação dos cálculos, né? A primeira coisa são as questões dietéticas, né? Então o indivíduo que bebe pouca água, né? As orientações a gente fala muito com os pacientes, né, sobre a ingesta hídrica, né, de beber bastante líquido para que ele tenha um maior volume urinário e com isso dilua mais esses minerais e você consiga evitar os cálculos renais, né? Uhum. Dietas ricas em sal, dietas ricas em proteína animal, que contém, né, ácido úrico, certo? São algumas das situações que podem aumentar. E patologias também, como diabetes, obesidade, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, também, que é uma situação que pode aumentar a absorção do oxalato, que é um formador de cálculo, né? Sem querer lhe interromper, já interrompendo, isso quer dizer que, por exemplo, um costume bem tradicional do brasileiro, principalmente aqui no litoral, o velho e bom churrasco, doutor, feijoada, tudo isso interfere com certeza para, se o indivíduo já tiver uma predisposição, principalmente, para a ocorrência dos cálculos. São vários fatores, né? A doença é multifatorial, então tem a questão genética também, que a gente tem que comentar, né? A questão de histórico familiar, então o paciente que tem histórico familiar, ele também tem uma tendência maior. E logicamente que esses alimentos que você citou são importantes, né? Porque o churrasco, se for, não tem nenhum problema ele consumir esporadicamente, mas se for uma coisa corriqueira, em grandes volumes, você vai ter uma comida mais salgada, né? Então você pode precipitar sim essa formação. Nós temos imagens aí também dos rins já com os cálculos. Olha, isso aí é a região onde se sente a dor geralmente, não é isso, doutor Will? Isso é a localização do início da dor mais comum, né? Que é aquela velha lombalgia, né? Então o paciente sente uma dor na região das costas, né? É uma dor realmente muito intensa, né? É considerada até uma das dores mais fortes, né? Considerada até como a dor do parto, né? Nas mulheres. Nossa, mãe, então... E existe a associação com náuseas, vômitos. É uma dor que é tipo cólica, que ela vem bem forte, alivia um pouco e depois volta a doer, né? E leva muitos pacientes a procurar o pronto-socorro. Então vamos ver, gente, vamos ver as imagens aí que levam os pacientes a terem essa dor aí terrível. Temos imagens aí dos cálculos renais e a gente vai mostrar para vocês. Isso aí seria uma imagem bem clássica, né, doutor? Aí nós temos aí uma imagem que mostra assim, o cálculo em deslocamento, né? Tem uma imagem que você vê um cálculo dentro do rim e outra imagem que mostra o cálculo na região ali da pelve renal indo para o ureter, né? Sim. Então, com isso, ocorre a obstrução desse ureter e é isso que vai levar a dor. Temos mais imagens aí também, vamos lá, vou mostrar mais algumas. Temos mais imagens aí para mostrar. Olha, cálculos renais e o rim normal, né? Exatamente. Temos essa imagem. Então, o que propicia a dor geralmente é o deslocamento desses cálculos, né? Então, às vezes, quando o cálculo está paradinho no rim, ele está imóvel, o paciente não sente nada. Então, em muitas situações, o cálculo vai ser assintomático, ele não vai levar a nenhuma dor, nenhum sintoma. E no momento que ele se desloca, aí vem os sintomas, aquele que eu referi anteriormente, né? Certo. Dor, náusea, vômito. E essas obstruções aí, elas podem levar a outras complicações, né? Tipos de pedra no rim.
doutor Will? Aqui temos 4 tipos. Isso, nós temos os cálculos principais são os de a base de cálcio, né? Que é de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, são os mais comuns, né? Isso aí vai estar relacionado àquilo que eu falei do excesso desses minerais na urina, né? Tem diversos distúrbios metabólicos que podem levar a isso, né? E é o mais frequente. O cálculo de ácido úrico está mais associado com a questão da proteína animal, né? Que são, quando a proteína é digerida, ela vai dar pequenos fragmentos né, à base de ácido úrico que podem se concentrar e formar cálculos dessa substância. Sim. Né? Cálculos de estruvita estão mais relacionados a infecções, né? São bactérias que podem gerar esse tipo de cálculo. E cistina é uma substância também que pode estar em excesso na urina através de alguns tipos de patologias, né? De doenças metabólicas. Meu amigo Gilberto. É meio frequente, né? Amigo Gilberto, alguma dúvida aí? Aproveitar o doutor Will aqui ao vivo e a cores. É interessante essa questão da hidratação, porque há uns 7 anos eu estava acima do peso e eu não conseguia, por mim mesmo, emagrecer. Eu procurei ajuda, tive orientação médica e uma das orientações foi beber mais água. Aliás, beber água, porque a única água que eu bebia era a do café. Eu passava o dia todo consumindo café e quando você estava com o lábio seco, rachando, que o corpo pedia essa água. E aí eu passei a consumir muita água e eu até brinco que ou eu estou bebendo água, ou estou buscando água, ou estou no banheiro, na minha rotina diária, porque eu consumo de 3 a 4 litros de água por dia. Ok. Excelente. Muito bom, muito bom. Gente, aproveitando então aqui, vamos falar desse cenário bonito aqui que nós estamos, né? Pedi até a produção para mostrar aqui. Esse cenário, gente, foi feito pela Planeta Impressos RN. Eu tenho 2 empresas e eu gostaria que você conhecesse um pouco mais, que são justamente a Planeta Impressos RN e também tem o pessoal lá da pousada na Praia Brasil, pousada em São Miguel do Gostoso. Eu tenho absoluta certeza que o Dr. Will vai gostar muito das imagens e também o Gilberto Diombelli. Então vamos ao material aí da Planeta Impressos, vamos lá. Conheça a Planeta Impressos. Transforme suas ideias, suas festas e seus eventos em impressões com alta definição. Trabalhamos com laser color nos formatos A4 e A3. Fazemos a entrega no seu local desejado. Temos balcão de entrega em Parnamirim. Trabalhamos com impressos express. Atendemos todos os segmentos. Planeta Impressos, a sua melhor escolha.
nesse diagnóstico, a primeiro sintoma assim, que é clássico, às vezes você pega bem mais avançados. É igual a questão de saúde física, né? Você pode pegar no começo de um problema ou ele já muito avançado e talvez nem consiga mais recuperar. Já é um câncer, né? Mas o primeiro sintoma que é clássico é o sintoma econômico, que não tem nada a ver, por enquanto, com financeiro. O econômico as vendas estão caindo, o lucro está diminuindo ou o prejuízo está aumentando. São sintomas que alertam o que está acontecendo. Nós temos um segundo sintoma que aí é mais visível, que é o financeiro, ou seja, a falta de caixa, falta de dinheiro. E aí as pessoas, ao invés de tratar causa, tratam sintomas. Tratar a causa de uma falta de dinheiro, você tem que ir lá e ver o que está ocorrendo, por que está faltando, onde que a torneira está aberta. Mas o que o empresário geralmente faz? Para manter o crédito, o status, muitas vezes, ele corre lá no banco pegar empréstimo. Aí depois ele vai pegar um empréstimo para pagar aquele empréstimo, e depois ele pega outro empréstimo para pagar aquele, quando nega, aí explodiu. São 2 sintomas. O terceiro sintoma você começa, ele é mais profundo e mais difícil de ser notado, porque você não tem relatório disso, né? Você não tem balanço patrimonial, você não tem demonstração de resultado. Você tem equipe trabalhando e muitas vezes isso vai capilarizando a fofoquinha, a intriga lá dentro e não chega na liderança. Porque se a liderança não tem influência e presença, ela não percebe isso. E aí começa a batata podre, né? que acaba estragando todo o saco de batata se você não tirar. Mas você pode tratar também. E um último sintoma é rotatividade, ou seja, a empresa que não mantém as pessoas. As pessoas vêm trabalhar com um sonho, às vezes uma expectativa setada muito alta, e acabam se decepcionando e saindo, porque essa empresa não consegue entregar aquilo que ela prometeu para o empregado quando contratou. Ok. Gente, já vocês vão conhecer um pouco mais sobre como melhorar a sua saúde financeira, seja pequeno ou grande empresário, porque agora eu quero mandar um alô aqui para Solange Oliveira, que está nos vendo aqui, manda uma pergunta, ela fala assim: fala-se muito dos chás para eliminar as pedras nos rins, isso é mito? E qual a alimentação adequada para evitar de agravar quem já está com pedras nos rins? Ela continua. Aliás, tem o Paulo Lopes que pergunta também, grande Paulo, que é o sócio do programa aqui, sempre fazendo boas perguntas. Tomar muita água ajuda a não ter cálculos? Eu acho que o doutor já falou um pouco, mas ele pode falar mais uma vez. Meu pai faleceu de câncer de próstata. Seria bom eu, como filho, começar a fazer exames a partir de que idade, doutor Will Camayo? Ótimos questionamentos aí. Sobre o chá, tem muito... isso a gente vê demais, é uma dúvida muito frequente dos pacientes, a chá de quebra-pedra, né? E, famosíssimo, assim, né? Isso. Tem alguns estudos sobre essa substância, mas assim, o nível de evidência é baixo, né? Que a gente diz assim, que ele pode até prevenir em algum momento a formação, mas essa questão de eliminação, assim, a gente não vê isso na prática, comprovadamente, certo? Então, realmente, o líquido que a gente orienta é água mesmo. Então, a grande quantidade, assim, em torno de 2 a 3 litros de água, que é o recomendado, para que a gente consiga diluir aqueles minerais a nível da urina e que a gente consiga evitar a formação dos cálculos, né? Sobre a questão do câncer de próstata, se ele tem um familiar de primeiro grau, que, né, o pai, com câncer de próstata, o ideal é que ele comece a partir dos 45 anos. Né? Isso aí é consenso pela Sociedade Brasileira de Urologia. Ok. Temos uma pergunta também do nosso diretor aqui, Robson Semog. Tomar leite em excesso, sem ingestão do zinco, pode causar pedras nos rins? Olha, o leite, assim, pode ter um componente aí em relação ao excesso de proteínas, né?
para a formação de cálculos renais. A gente vê que a dieta pobre em cálcio ela é mais complicada para a formação de cálculos. Pode aumentar a absorção de oxalato, que é outra substância a nível do intestino, e isso aí causa cálculos, né? Então não tem um impacto tão grande, vamos dizer assim. Essa aqui eu vou pedir para o senhor responder olhando para aquela câmera ali, essa mesmo, que é para Solange Oliveira ainda, e ela pergunta qual a questão de alimento, né? Se haveria um grupo de alimentos sim. que o doutor poderia recomendar para quem... para evitar de agravar quem já tem. Perfeito. Pedra nos... Esqueci dessa questão. Então, a gente orienta a ingesta de pouco sal, né? E diminuir a ingesta de proteína animal, né? Então, as carnes, dá uma maneirada aí, porque pode resultar na piora dos cálculos. Pode? Quem gosta de lagosta, camarão, de ostra... crustáceo não tem tanta relevância assim. A questão são esses alimentos. Alimentação rica em proteína, pobre em cálcio e rica em sal. Aproveitando a pergunta... E o mais importante que é a ingesta de líquidos, né? Aproveitando a pergunta da Solange, responde para ela a questão, doutor. E legumes e verduras, tem algum grupo também recomendado? Tipo assim, cenoura é melhor do que couve, coisa do tipo. Não, isso aí não tem... Assim, a gente sempre orienta uma alimentação saudável, né? Sim. Mas não tem nada específico em relação a isso. Ok. Doutor, falando sobre tratamentos, o senhor me falava que existe o tratamento feito à base dos medicamentos e feito à base das intervenções que tem, inclusive, acontecido, por exemplo, na obstrução do sistema urinário. Em relação a essa questão, é muito observado também a questão do tamanho e da localização dessas pedras. O senhor me falava sobre cirurgia laser. Exatamente. Bem, então, assim, as medicações a gente usa o tratamento medicamentoso basicamente para tratar sintomas, né? Retirar a dor, a náusea do paciente. E existem medicações que podem ajudar a eliminar cálculos até um determinado tamanho, né? É o caso da tansulosina, que é um medicamento que é até usado para a próstata, mas que ele pode também dilatar a musculatura do ureter e facilitar a saída desse cálculo. E quando ele falha, e em algumas situações em que tem a obstrução do sistema urinário, como a gente conversou, a gente tem que lançar mão aí dos procedimentos, né? Então, hoje em dia, graças à evolução da tecnologia, a maioria das cirurgias dos cálculos renais, dos cálculos urinários, elas são minimamente invasivas, né? Então, a gente praticamente não faz mais aquelas cirurgias abertas, grandes, só em casos de exceção. Então, o cálculo ele pode obstruir a nível de ureter, isso aí causa uma dilatação no rim, a urina não consegue sair, isso pode gerar dor, pode gerar infecção e pode gerar perda da função renal. Então, por isso a importância aí de agir aí com urgência nesses casos. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, vou até pedir aqui para a nossa produção repetir as imagens que já foram colocadas, até a parte do aparelho genital masculino, que a gente vai falar sobre a infecção urinária, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, o senhor me falava também que suco de laranja, ele é benéfico para a questão de cálculo renal, doutor Will? A gente sabe que essas frutas aí que contêm citrato, laranja, limão, ela pode ser benéfica, né? Porque vai ajudar, né, que o citrato ele é benéfico para evitar a formação de cálculos, né? Certo. E o cálculo renal é hereditário? Ele pode acontecer de pai para filho, ou de pai para filha, ou de mãe para os filhos? Sim, pode. Então, só voltando um pouquinho naquela parte do tratamento, né, da cirurgia, para esclarecer um pouquinho, então, quando acontece essa obstrução, então, a maioria dos procedimentos a gente faz a laser, que a gente introduz uma pequena câmera, que vai pela uretra, sem fazer cortes, né, sem fazer nenhuma incisão no paciente,
e a gente, com um determinado aparelho, a gente consegue chegar inclusive até o rim para buscar esse cálculo lá no rim, conseguir fragmentar, né, com laser e remover esses fragmentos e deixar o paciente livre do problema. Esse procedimento, ele de alguma forma existe no sistema do SUS ou a pessoa tem que recorrer a um tratamento particular, doutor? Ele existe no SUS, né? No nosso estado a gente vê que temos uma carência muito grande disso aí, então existe alguns tipos de procedimentos que são feitos pelo SUS, né? Basicamente no Hospital Onofre Lopes, né? Que é o hospital universitário, mas tem algum procedimento como a ureteroscopia flexível, ureterorreno flexível, que não tem disponível, né? E aí acaba que dificulta um pouco o acesso aí aos pacientes do SUS, né? Mas a nível de planos e a nível particular se consegue fazer praticamente todos os procedimentos nessa área. Ainda sobre cálculo renal ou infecção urinária, que já a gente vai se aprofundar mais, a bebida, o cara que já tem a pedra nos rins, a bebida, ela potencializa esse mal ou não? A questão de você ter pedra nos rins, você pode tomar uma cervejinha, pode tomar um uísque, pode tomar uma cachaçinha, pode tomar um vinho. Como é que funciona essa relação bebida, pedra nos rins? Boa pergunta. Bem, basicamente o álcool ele vai causar um grau de desidratação, né? Então a relação mais importante aí é em relação a você se manter hidratado, né? O álcool ele inibe um hormônio, né? Um hormônio antidiurético, então ele acaba aumentando a diurese, e isso aí pode gerar uma desidratação, né, de rebote, vamos dizer assim. Então o paciente tem que, se for ingerir, tem que sempre estar bastante hidratado aí para evitar problemas. Sobre infecção urinária, nós temos imagem aí do aparelho genital masculino, vou pedir para a nossa produção colocar. O senhor me falava sobre sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes para quem pode estar sentindo a infecção urinária, doutor? Podemos observar, então, aí alguns órgãos, né? O senhor pode nos esclarecer? Isso aí, nessa imagem aí, nós temos aí a parte do trato urinário baixo, né? Uhum. Então, a gente está vendo a bexiga, né? Na bexiga, a gente vê abaixo da bexiga a próstata e a uretra, que vai passar por dentro da próstata, vai seguir no pênis e vai finalizar a nível da glândula ali, que é a uretra, né? Sintomas. Então, assim, sintomas mais frequentes são os sintomas de infecção baixa, que é a famosa cistite, né? Então, você tem... a cistite é mais comum, inclusive, nas mulheres, né? Aquele sintoma de urinar com frequência, chama de polaciúria. A disúria, que é a dor a urinar, né? Dor no baixo ventre, na região da bexiga. São alguns dos sintomas mais comuns. A alteração da cor, da concentração da urina, do odor, né? Um cheiro forte na urina. Um cheiro ativo, doutor? Isso, um cheiro ativo na urina pode ser indício de uma infecção urinária. Né? E nos homens a gente tem a infecção urinária em duas situações principais. No adulto jovem, na criança, na verdade, né? Quando tem a questão da fimose, que é um dos fatores principais aí que causa obstrução. E na idade de adulto maduro, idoso, quando você tem as obstruções urinárias a nível de aumento prostático, pela hiperplasia prostática. Então você observa que eu sempre estou falando em obstrução. Então, assim, verdade, a obstrução é um fator que gera estase, então a urina fica parada e isso aí favorece a proliferação. Então, por isso também é importante fazer o link de infecção urinária com cálculos urinários. Né? Então, quando você tem cálculo urinário, cálculo obstrutivo com infecção, isso aí pode se tornar um caso grave, que pode levar a sepse, que é uma infecção generalizada, e podendo levar até a morte do paciente, em casos extremos, né? Ok. Gente, vamos lembrar que já é o carnaval, né? E eu já quero deixar a minha dica para você de passeio. Você gosta do passeio? Com certeza o Gilberto gosta, o doutor Will também gosta. E a minha dica para você é justamente o Bate e Volta Top. Uma empresa nova, mas uma empresa muito competente, que oferece para você, nesse período do carnaval, 4 belos passeios.
nós temos aí o passeio para Santa Cruz, no interior do nosso estado. Você pode até ter maiores detalhes acessando o Instagram, @bate-e-volta-top. E aí você vai ver a sequência. Temos também o passeio para Praia de Pipa, é isso, produção? Praia de Pipa, no dia... Qual dia? Praia de Pipa é no dia 27, é isso? Dia 27, Praia de Pipa. Seguindo, dia 28, nós temos... Qual é o próximo passeio? Aí, ó. Praia de Macharanguape, Perobas, perto de Touros. Maravilha. Eu estou um pouquinho distante da TV aqui, pessoal, por isso que eu estou pedindo a ajuda dos universitários aqui. Então, passeio bacana, você vai, são capacidade na Doblô para 6 pessoas, tá certo? E você viaja tranquilo, chega na praia, toma sua cervejinha, cuidado, o doutor Will já está prevenindo aqui, cuidado com a feijoada, cuidado com aquele camarão no alho e óleo, cuidado com o caranguejo, dá uma maneirada, mas não abra mão aí do seu lazer, porque você vai tranquilo e volta tranquilo. Meu amigo Fabiano leva você com todo o profissionalismo, com toda a tranquilidade, num carro confortável. E fica a dica para você que tem empresa e quer presentear o seu funcionário. Aí o Dr. Will trabalha junto ao INCOR, tem uma empresa também, tem uma clínica, já já ele vai falar. De repente, o doutor Will quer presentear aquela recepcionista que se destacou no mês, vai lá e dá de presente o passeio aí da Bate e Volta, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então, para falar com o Gilberto sobre a questão da saúde empresarial. Meu amigo Gilberto, inteligência sistêmica para negócios. Você me falava que você tem que olhar de cima, identificar a deficiência em cada departamento. A questão de liderança deficiente. E quando o líder, quando o cabeça, realmente ele está passando um problema, ele separou da esposa ou a esposa separou do marido, quando é uma empresa de 2 irmãos, de 2 amigos que se conhecem há 20, 30 anos, e como é que se identifica nessa situação que a empresa ela não está saudável, o gestor no caso? Aí, mais uma vez, a gente tem que olhar para a causa. 2 coisas que eu sempre fortaleço e repito para as pessoas com quem eu estou orientando, assessorando. A primeira delas, nós vivemos em um mundo espiritual. Não existe essa separação, o mundo físico e o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos pilotando um corpo durante uma vida aí de 60, 80, 100 anos. Eu prometi para minha mulher que vou viver 120 anos. Então, alonguei um pouquinho mais essa escolha, né? Mas não tem essa separação. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que não existe a divisão vida profissional, vida particular, vida conjugal. Você tem vida. E aí dentro dessa vida, você tem áreas. E quando essas áreas desequilibram, acontecem os conflitos. Tudo que é em excesso, o doutor tem falado muito aqui sobre os excessos do sal, o excesso da proteína. Tudo que é em excesso acaba causando males. Tudo que é extremo, você olha assim, os extremistas do Oriente Médio, né? Os extremistas da política. Tudo que é extremo acaba gerando atrito, gerando efeito colateral. Então, a vida precisa ser equilibrada. E quando você tem esse desequilíbrio, acaba afetando um relacionamento, por exemplo, de 2 sócios, ou a vida conjugal, ou a área da vida do empresário relacionada à família está desestabilizada por N fatores. Isso vai sim influenciar, porque ele está lá dentro do negócio carregando um fardo que ele precisa resolver. E a questão é resolver, enfrentar, encarar. Se existe um problema lá na família, esse problema precisa ser tratado.
E muitas vezes é difícil o empresário aceitar que um consultor, um assessor, está interferindo na vida, na área da vida dele, na vida familiar. Deixa eu aproveitar aqui, Gilberto, sem querer interromper, já interrompendo. Isso aqui eu faço sempre no programa, porque não dá para... Mas assim que é bom. Eu tenho que aproveitar o gancho. Nós temos imagens aí do teu trabalho, mostrando um pouco do teu trabalho, e eu queria abrir justamente esse parêntese para que você pudesse explicar mais, digamos assim, diretamente, objetivamente, o que você já vem fazendo e a importância do que você já vem fazendo. Vamos mostrar. Nós temos imagens aí com a produção, são muito interessantes as imagens, para você poder comentar em cima. Aí, ó. Ah, sim. Eu costumo dizer que eu trato das doenças de concreto e vidro, porque eu faço um diagnóstico e identifico o que está causando os problemas daquela esteira de 4 fatores lá, se são econômicos, se são financeiros, se são relacionais ou se são de frequência, de rotatividade, né? Então, nessa identificação desses pontos, eu vou trabalhar em cima do que está causando essa doença empresarial. O que está provocando a queda nas vendas? O que está provocando a queda do lucro ou a estagnação financeira? Tem mais imagens aí, vamos lá. Você pode ir falando, mas aí vai colocando. O que acontece, Lênio? Existe um tripé que sustenta uma empresa. Qualquer instituição, você pegar um hospital beneficente, uma igreja, um sindicato, uma associação de moradores, um condomínio, essas instituições que eu estou citando, pelo Código Civil brasileiro, são consideradas sem fins econômicos, né? Ou popularmente conhecido como sem fins lucrativos. Mas não existe instituição que sobreviva sem dinheiro, sem receita. Se você ficar um mês sem salário, você vai sentir a dor. Então, toda instituição precisa ter receita. Então, primeiro pilar de uma empresa é o faturamento, são as vendas. Eu faço uma analogia com um carro. Você tem tração, você movimentou o pneu do carro, mexeu, primeira marcha, começou a andar. Quando você vende, começa a vender, porque aí você tem entrada de recurso. O segundo pilar, que aí eu vou para a analogia do carro de novo, vai te dar aceleração, que é o processo de entrega. Porque o que acontece? Você vê assim, um monte de reclamação lá no Reclame Aqui e nos órgãos de proteção do consumidor. Vendeu e não entregou. Entregou, mas era com problema. Eu contratei uma cirurgia plástica e deu errado. Eu comprei um curso online e não me entregaram. Por quê? Se você não tem entrega, isso vai influenciar no teu resultado. Então, você não tem aceleração. E o terceiro pilar, que eu também faço analogia com o carro, que vai te dar velocidade, que aí vai fazer com que a sua empresa ande veloz, é o resultado do cliente. De nada adianta eu ter um monte de venda, entregar tudo certinho, embalagem bonitinha, experiência incrível. É igual comprar um iPhone. Para abrir a caixinha, você se sente deslizar. E aí, a hora que você vai ligar, não funciona. Você me comentava que também, dentro dessa sua assessoria, existe o treinamento em PNL. E esse treinamento, ele abre, digamos assim, ele abre a parte sensorial do empresário para que ele possa enxergar melhor a própria empresa, no caso, Gilberto? Para falar desse assunto aí, eu até vou pedir, se você tiver aquela imagem da mão. Sim. Você não sei se está na tua programação nesse momento. Temos a imagem aí. Você quer aquela primeira, que são 3 fotos numa só, né? Isso, a imagem do antes, para eu fazer um link aqui. Por quê? O que aconteceu na minha imagem vida? Aí, gente, olha só. Essas são fotos das minhas mãos. Palma da mão direita e indicador e polegar da mão esquerda. O doutor está aqui do lado, está vendo a minha mão aqui, que está zerada, né? Está vendo? Ó. Isso, eu
convivi com isso uns 7 anos. E fiz o rito normal que qualquer pessoa faria. Farmácia, depois procurar um especialista, até chegar à conclusão de que a orientação que foi me dada você vai conviver com isso aí a tua vida toda. Você pode amenizar, usar alguma pomada para amenizar. Mas imagine que aquilo ali sangrava. E eu não estava buscando isso, eu já tinha aceitado isso. Mas eu tinha sofrido uma queda financeira. Eu tinha uma empresa de educação e não deu certo. E eu fui procurar a lei da atração para ficar rico. E aí, se você olhar na internet, você vai achar um monte de gente falando e que deu certo e tal. Mas eu quero entender, funciona para todo mundo, menos para mim. Aí eu fui procurar entender como mudar a minha situação financeira. E aí eu descobri que eu precisava mudar dentro de mim. E perfeito. Acidentalmente eu esbarrei, isso não é segredo, é Dr. Joseph Murphy, um americano, espiritualista, que escreveu um livro lá em 1930, falando do poder do subconsciente. Quando eu li as primeiras 3 linhas desse livro, eu me grudei nele, enquanto não cheguei ao fim, eu não parei. E eu falei, eu estou com um problema na minha pele, nas minhas mãos, e tenho uma sugestão de solução. Por que não tentar? Se o doutor chegasse e falasse, você precisa fazer como Jesus chegou para o cara lá, você é leproso, você só tem que entrar ali no rio. Aí o servo dele falou assim, ele perguntou para o servo, mas esse rio é sujo, todo poluído. Ele falou assim, o que você tem a perder? Na pior das hipóteses, você vai sair curado. E foi o que aconteceu. Eu fiz o teste. Apliquei a técnica. 45 dias depois, o resultado... Você tem o depois, né? Temos o depois aí. Depois vamos também. lá. Mostrar o depois. Só que isso acabou refletindo... que eu falei, peraí. Existe um poder mental que eu posso usar em todas as áreas da minha vida. E aí eu até vou falar isso aqui com ênfase, olhando para essa câmera aqui. Para aquela de lá do cantinho? Isso. Não existe nada mais poderoso nesse planeta ou em qualquer canto do universo do que uma pessoa com uma decisão e com uma ação. Porque você para e pensa. Você vê gente, porque eu vou para a academia, porque eu vou ficar com um corpo bonito, porque eu vou ter empresas, eu vou ficar rico, eu vou viajar o mundo. Mas continua sentado no sofá, rodando a telinha. Vendo filme, vendo tudo. Não adianta nada sonhar sem executar. É muito melhor um plano executado com toda a força agora, imperfeito, do que um plano perfeito deixado para executar a semana que vem. No fundo da gaveta. Gente, falando em plano perfeito, eu vou aproveitar aqui e pedir licença ao Dr. Will e a você, Gilberto. Falando em plano perfeito, esse plano está bem fácil de você realizar, que é justamente o da Clínica Vicente de Paula Odontologia Integrada, uma empresa de referência não só em Natal, no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste. Eu te convido a conhecer mais uma vez o trabalho da Clínica Vicente de Paula. Enquanto eu não chamo o vídeo, eu quero mandar um alô para Socorro Melo. Ela está dizendo, o assunto hoje está muito proveitoso. Abraços, Lênio. Muito obrigado, Socorro. Obrigado pela audiência. Julinha Graciela, de 7 Lagoas, em Minas, a terra natal. Estou com vocês. Muito obrigado, viu, Julinha? Obrigado de coração pela presença. Olha, podemos chamar aí, produção? Nós só temos 8 minutos de programa, já estamos chegando no finalzinho. Vamos ao vídeo, já eu volto aqui para considerar aqui mais alguns assuntos e a gente encerrar o nosso programa de hoje. Vamos lá. A Clínica Vicente de Paula, nós procuramos oferecer aos mesmos a melhor acolhida possível. As nossas atendentes são preparadas, elas estão treinadas a receber o paciente, a paramentá-lo, ao preenchimento da ficha, ao encaminhamento do paciente até a sala onde o procedimento será executado, valendo
ressaltar que hoje nós temos uma completa renovação da circulação de ar na sala entre um paciente e outro. Os pacientes se sentem seguros, se sentem tranquilos para que esses procedimentos possam ser realizados dentro do menor tempo possível, obedecendo todos os critérios de biossegurança, todas as normas recomendadas pelos órgãos competentes de fiscalização sanitária. O nosso compromisso na Clínica Vicente de Paula é oferecer aos pacientes a tranquilidade, a confiança em todas as etapas do tratamento, para que nós tenhamos a possibilidade de ter sucesso nas nossas intervenções. Olha, gente, o programa hoje está de arrepiar. Deixa eu voltar aqui para Dr. Will, mas antes eu quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Natal Rigor Aluguel de Roupas, que é quem me veste. Muito obrigado aí, meu amigo Mozart, meu amigo Raimundo Filadélfia. Olha, gente, a Natal Rigor tem espaço amplo, climatizado, com toda uma estrutura para atender homens, mulheres e crianças. Como? Para você vestir o homem completamente, vestir a mulher completamente, com acessórios, inclusive sandálias, brincos, bolsas e acessórios. Tenha certeza que você vai ser muito bem recebido na Natal Rigor 3206-2171. De repente, o Gilberto vai para uma palestra, não dá tempo de ir em casa, e agora, meu Deus, não tem problema. Vai na Natal Rigor, sai de lá completo, bonitão, para a palestra dele, com gravata, com sapato, com tudo que for necessário para que ele tenha uma excelente apresentação. Dr. Will Camayo, de repente, também vai para um congresso, não dá tempo de ir em casa, já resolve tudo ali na Natal Rigor. Mas aí, não só o Dr. Will, a esposa também, Dr. Will, sua esposa é Andréia, é isso? Michele, arquiteta Michele, grande abraço para você, viu, Michele? Muito obrigado aí por ter me apresentado esse grande profissional que está nos honrando aqui com sua presença. Mas, doutor Will, finalzinho de programa já, cálculo renal e infecção urinária, então, tem ligação pelo aumento das bactérias? Isso, nós temos uma grande importância aí nessa associação, né? Então, o que é que acontece? O cálculo renal ele pode causar aquela estase, aquela obstrução que a gente falou, e essa obstrução vai aumentar a proliferação de bactérias, né? Vai ser um ambiente propício para essas bactérias e vai estar num ambiente de aumento na pressão, aquela urina presa, né, ali, e pode desencadear uma infecção que pode se generalizar e pode se tornar mais grave, né? Então fica aí essa dica de associação entre cálculo, cólica renal com infecção, com febre, que isso aí pode ser um caso mais grave, e o paciente deve procurar o pronto-socorro, né, e o urologista, né? Falando em urologista, o doutor também tem a questão da URUS, né? URUS RN, a clínica. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. O que é que o paciente encontra ao chegar na URUS, doutor Will? Na verdade, nós temos um grupo de urologistas, né? E eu sou da URUS, e a gente tem um trabalho a nível do Hospital Rio Grande, que a gente faz atendimento de pronto-socorro. Então, nosso grupo tem um sobreaviso, então tem urologista lá 24 horas. Nós temos, inclusive, aí o Instagram e um contato aí, para quem quiser também entrar em contato com o INCOR, não é isso? Isso. No INCOR eu faço consultório, né? O INCOR Natal... nós fazemos consultório, e a URUS é um grupo de urologia que atualmente a gente tem consultórios no Hospital Rio Grande e fazemos esse atendimento a nível de pronto-socorro, cirurgias, né, damos esse atendimento aí. Fazendo aqui um en passant, doutor, porque eu já estou lhe convidando para retornar aqui para a gente falar sobre câncer de próstata, né? Nós temos uma imagem aí de uma próstata saudável e uma próstata com a complicação já do crescimento. E a produção vai colocar, queria que fizesse só um breve comentário, porque aí, para falar sobre isso, tem que ser um programa especial e muito necessário, porque é uma questão aí. Nós temos imagem, produção, da próstata? Ok, beleza. Mas, doutor Will, o câncer de próstata, ele é proveniente de quê? Já se tem um diagnóstico? Por que acontece o câncer de próstata? Bem, o câncer de próstata, assim, ainda não se tem uma causa específica, né? Mas existem
alguns fatores de risco, né, que podem aumentar essa incidência. A gente vê a questão da hereditariedade, que é muito importante, né? Pelo menos 10% dos cânceres de próstata são familiares, então tem essa relação. Então, um paciente que tem um familiar de primeiro grau, ele tem 5 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata, né? A idade é outro fator, né? Então, os pacientes com maior idade, então, o câncer ele vai ser mais frequente em torno de 60, 70 anos, né? Vai ser, mas a gente já começa a prevenir aí entre 45 e 50, que vai depender dos fatores de risco, né? Deixa eu fazer uma pergunta importante. Tá aí, olha só a imagem, pessoal. Aí uma próstata normal, doutor, e um aumento benigno da próstata. Isso aí é a situação em que com a idade ocorre um aumento benigno da próstata. Aí já seria uma hiperplasia benigna da próstata, né? Não necessariamente relacionada a câncer de próstata, né? Isso é uma patologia benigna. Pode ser mais sintomática, inclusive, do que o câncer de próstata. Entendi, né? Porque entendi. Existe o aumento da próstata, uma obstrução ao fluxo de urina, sintomas de dificuldade de urinar, dores para urinar, né? E no caso do câncer de próstata, muitas vezes ele pode ser, inclusive, assintomático. O câncer de próstata interfere na virilidade masculina? Olha, na verdade, o câncer em si, não, certo? O que acontece os tratamentos que são realizados para corrigir, né, para tentar a cura do câncer de próstata, eles podem acarretar a disfunção sexual, né? Então, o câncer propriamente dito, ele não vai levar a esse problema, mas os tratamentos sim. Então, cirurgias podem desenvolver impotência, existe uma melhora muito grande disso com as cirurgias menos invasivas, né? Que é a videolaparoscopia, cirurgia robótica, ocorre uma melhora nesses índices, mas tratamentos hormonais, né, que vão diminuir a testosterona, então acaba prejudicando, pode piorar a libido, o desejo sexual e a potência, radioterapia, não? Então doutor, é mais baseado nos tratamentos. E o que tem se falado aí, que por exemplo, a questão do exame do toque vai passar a ser um exame de que, produção, você me falava? De urina, não vai ser mais necessário o exame do toque. Através da urina vai ser possível, ou isso é mito, ou é uma realidade distante? Bem, atualmente ainda o toque é preconizado pelas sociedades, tanto brasileira, como pela americana, como pela sociedade europeia. Então ainda não temos essa questão de excluir o toque, porque existem situações que, fazendo simplesmente o PSA, a gente não tem uma sensibilidade tão alta para abrir mão do toque, né? Então, entendi. Você unindo o toque ao PSA, você aumenta essa sensibilidade. Então, existem situações em que o PSA normal e o paciente, quando a gente faz o toque, a gente encontra um nódulo, um tumor naquela próstata e consegue dar o diagnóstico. Então, a recomendação ainda é manter o toque. Existem outros exames em estudos, né? Em desenvolvimento, exames sanguíneos, exames genéticos para mapeamento, principalmente naqueles pacientes com histórico familiar forte, mas ainda o que temos hoje é fazer o acompanhamento com o urologista, fazer o toque periodicamente e o PSA. Ok. Meu amigo Gilberto Giombelli, você me falava sobre um treinamento aqui de 21 dias em 4 níveis, em que existe o reclamador de tudo, que esse é o inconsciente, aí tem o reclamante consciente, o não reclamante consciente e, por fim, o não reclamante inconsciente. Isso é uma situação que a maioria das pessoas não percebe que está reclamando. E eu fiz alguns estudos e algumas palestras, alguns treinamentos, e acabei compilando isso em um treinamento onde a pessoa vai procurar ficar 21 dias sem reclamar. Porque cientificamente comprovado que com 21 dias, em média, de 21 a 66 dias, dependendo da profundidade, você consegue instalar um novo hábito. O hábito é trocar a marcha do carro sem pensar.
É chavear a porta, trancar a porta e sair para a rua e pensar, será que eu fechei a porta? Porque está no automático, está no piloto automático. Isso é um hábito. E estabelecer um hábito de você não reclamar, reclamar não é só ser ranzinza. Reclamar é quando você fala mal de alguém, aliás, falou de alguém sem que essa pessoa esteja próxima, já é um tipo de fofoca. Reclamar é quando você está tudo muito bem, mas você procura algo para criar um problema. E nesse treinamento é estabelecido 21 dias para ela sair de um nível de consciência inconsciente, ou seja, reclama no piloto automático, sem perceber. Trazer a pessoa para um nível consciente de reclamação, ou seja, ela vai reclamar sabendo que está reclamando. Aí o próximo passo é mais suave, que é quando ela sabe que está reclamando, você leva para um nível consciente de não reclamação. Quando vem a reclamação, eu cubro com um pensamento positivo, um pensamento de felicidade e com palavras de felicidade. Eu já vou até pedir para colocar o teu Instagram enquanto você conclui aí o último estágio. Isso faz muito bem para os negócios. Já ir se ligando aí pra... E aí o último nível, que aí, se você está no nível consciente de não reclamação, ir para o nível inconsciente de não reclamação é um estalar de dedos, porque você passa para o piloto automático o modo não reclamar. E faça o teste, comece a observar o quanto as pessoas reclamam ao redor de você e comece a ouvir as suas palavras, para você perceber o quanto você reclama do sol, da chuva, do vento, quando não tem vento, do açúcar, da falta de açúcar, do excesso de sal, da falta de sal. Você sempre tem um probleminha para reclamar. Se você conseguir fazer isso, você já vai mudar do nível inconsciente para o nível consciente. De reclamador, você ainda é um reclamador. E a partir daí, para sair, é muito fácil. Essa é uma das minhas áreas, né? Que eu também tenho a área de palestras, onde eu trabalho bastante, e também tenho investimentos na área de tecnologia, aqui em Natal, com um sócio contador, que é a Galaxia Hub. Acabei nem comentando com você isso. Nós temos a criação de sites e aplicativos para negócio. Aí é para negócio, não é aplicativo de jogo, é aplicativo para negócio. É para a empresa que quer colocar lá um controle mais efetivo na sua empresa, fazer um ERP ou fazer um controle de estoque, enfim. Gosto muito dessa área. Vamos entrar em detalhe em breve, porque você vai voltar aqui, só que no programa Casa e Campo, né? Aí a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. Eu quero dizer para você, pessoal, também, que o nosso próximo programa vai ser no dia 7 de março. No Carnaval nós não vamos exibir os nossos programas, vamos dar uma pausa, porque também somos filhos de Deus, né? E aí, quem sabe até eu faço esse passeio aí da bate e volta top, com meu amigo Fabiano, passeio fabuloso. E aí no próximo programa, no dia 7 de março, eu vou estar aqui com o Dr. Gustavo Silva, que é odontólogo, especialista para crianças autistas. Vou estar também com a doutora Isabel Silva, que é neurocientista e terapeuta ocupacional. Vai ser muito bacana, tá? E lembrando que amanhã eu vou estar aqui com o vice-presidente do CREA, Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, aliás, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, o CREA, que é o meu amigo Roberto Wagner, vice-presidente do CREA. Vou estar aqui com a doutora Catiana Alves, advogada, falando sobre as funções do síndico, e também com a minha querida Patrícia Macedo, bióloga e paisagista. Doutor Will, muito obrigado pela sua presença. Já vamos marcar um retorno para a gente falar mais pausadamente sobre outras questões masculinas e, quem sabe, até também, se o senhor achar conveniente, a própria questão do câncer de próstata. Obrigado pela visita, fico muito honrado e volte sempre, viu? Joelênio, obrigado aí pelo convite também, agradecer ao amigo Gilberto aí pelas explanações e estamos à disposição
conversar sobre outros temas aí. E realmente o tempo passa rápido. Passa voando. E a gente tocou em vários assuntos aí. Espero que tenha contribuído com as informações. Contribuiu bastante. Isso sempre esclarece, é uma riqueza para a gente poder contribuir também com a sociedade, levando informação de qualidade. Meu amigo Gilberto Giombelli, muito obrigado pela presença. Realmente a gente conclui que é necessária a saúde pessoal e a saúde empresarial. Seja sempre bem-vindo e a gente vai se ver em breve no Casa e Campo, né? Tá certo, né? Obrigado por você ter proporcionado essa noite magnífica. Foi muito aprendizado e saio daqui com mais cuidados com o corpo também, com a saúde. E ansioso pela volta, né? Sei que agora a gente já tem um próximo encontro marcado. Tá bom. Gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que já nós temos aqui o New Voice. New Voice continua depois do problema aí das pessoas aí que tiveram Covid, alguns candidatos proponentes tiveram Covid, aí teve a questão também que entraram aqui no prédio, aqui, todo mundo já acompanhou o que houve aí, mas já está tudo bem, graças a Deus. Vitória, fé em Deus sempre. E temos a imagem do New Voice, produção? Então, ok, então às 21h30, é isso? 21h30, com o apresentador Robson Semog, aí já tem aí as finais desse festival de talentos, né? E em breve também teremos a Gigi Semog aí com Qual é o Seu Talento, é isso? Show de talentos, independente de sexo, idade, profissão, vem para cá mostrar o teu talento. E quem quiser saber mais do nosso programa, entra lá, @Prog Sua Saúde. Entra no nosso Instagram, conhece um pouquinho dos nossos patrocinadores, do que é que está acontecendo, quem são os nossos convidados, e aí você fica sempre conosco aí, tendo informações de qualidade com esses grandes profissionais que compartilham o seu conhecimento generosamente para você. É de graça, gente, é só nos acompanhar aí no YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Beijo grande no coração. A enquete, o resultado da enquete. Você já ouviu falar sobre cálculo renal? Vamos lá. 100% de pessoas já ouviram falar sobre cálculos renais. Então, não tem desculpa se de repente você cair nesse tipo de problemática, porque você já sabe até como proceder para evitá-las, tá bom? Beijo no coração, saúde e paz. A gente se encontra amanhã às 19 horas no Casa e Campo. Fui! Programa Sua Saúde. Oferecimento: Clínica Vicente de Paula Odontologia Integrada e Instituto Personale, pela autoria da vida.